Vitamina filosófica. O político de Platão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje, já que é dia de eleição aqui em Portugal, achei interessante nesta semana analisarmos a obra O Político de Platão. Achei que era interessante porque nesta obra Platão vai tentar perceber ao máximo, dentro das suas capacidades, no diálogo, perceber exatamente o que é que caracteriza o político perfeito. Aquilo que o político deveria conseguir atingir para conseguir governar as cidades e os países na direção correta para o bem comum. Este diálogo foi escrito já numa fase posterior de Platão e reflete já uns pensamentos mais maduros da sua parte. Ele, sobre a temática da justiça e da governação, ele vai mudando várias vezes de ideia ao longo da sua vida. Na República temos uma visão mais idealista e utópica, que mais tarde ele reconhece não ser muito realizável. O político já se reflete como uma fase intermédia, onde já não tem tanto o idealismo como tinha na República, mas ainda o tenta conservar com algumas medidas práticas. Posteriormente ele escreve as leis, que é mesmo um dos seus últimos diálogos, onde aí já temos uma versão extremamente madura sobre a sua visão política relativamente às polis gregas. É preciso entender de que é isto que caracteriza um verdadeiro filósofo. A sua capacidade de continuamente ir mudando as suas ideias, ir aperfeiçoando os seus pensamentos. Nenhum filósofo vai ficar contente por pensar a mesma coisa durante a sua vida inteira. Muito provavelmente vai mudar de ideias várias vezes, mas é exatamente neste exercício contínuo de pensamento que começam a aparecer mais as características de um pensador. Ora, nesta obra do Político, Platão de facto vai explorar a natureza da política como a arte de governar e organizar a sociedade. Ele vai enfatizar de que a política não deve ser vista como uma atividade superficial ou meramente pragmática, mas sim como uma disciplina complexa que vai exigir conhecimento especializado e uma compreensão profunda de princípios éticos e morais. Um exemplo concreto deste entendimento, é quando Sócrates, o moço, e esta é uma parte interessante porque neste diálogo, Sócrates, como nós o conhecemos, Sócrates, o filósofo mestre de Platão, não participa ativamente. A conversa é dada principalmente perante Sócrates, o moço, que era um jovem que também seguia o Sócrates, que nós conhecemos, mas que era obviamente mais jovem, e um estrangeiro. Este estrangeiro ninguém sabe exatamente a sua identidade. Pessoalmente, eu acho que é Platão a falar disfarçadamente no livro com a identidade de estrangeiro. É apenas a minha visão, a minha opinião. Possivelmente pode até não ser, mas é dessa maneira que eu estou a ver. De qualquer das formas, um exemplo concreto do entendimento que eu estava a falar há pouco é quando Sócrates, o moço, discute com o jovem político Titeto sobre a natureza da política e de quem são os verdadeiros políticos. Titeto sugere que os políticos são aqueles que ocupam cargos de liderança na sociedade, como os governantes e os legisladores. Mas, no entanto, Sócrates argumenta que a verdadeira habilidade política não está apenas em ocupar cargos de poder, mas sim em possuir um conhecimento especializado sobre como governar justamente em benefício da comunidade. Conseguir dominar esta arte de governar, por assim dizer. Além disso, o Sócrates, o moço, utiliza a analogia do médico para ilustrar melhor a importância do conhecimento especializado na política. Por exemplo, como um médico deve possuir conhecimento profundo sobre o corpo humano e as doenças para conseguir tratar eficazmente, não é, os seus pacientes, um verdadeiro político também deve possuir a sabedoria e a virtude para governar a sociedade de uma maneira justa, harmoniosa, verdadeira, de acordo com os princípios do bem. Naturalmente, num tema como este, em que se está a tentar procurar realmente o que é o político e o político ideal, Platão vai ter também de discutir diferentes formas de governo e consegue examinar as virtudes e os defeitos de cada uma delas. Aprofundando um bocadinho isto, ele começa com a monarquia, abordando-a como uma forma de governo em que um único governante, o rei ou o monarca, se assim lhe quisermos chamar, detém o poder absoluto.
Platão vai reconhecer, através obviamente dos personagens do livro, neste caso o estrangeiro, que teoricamente a monarquia pode ser uma forma de governo eficaz, especialmente quando o rei governa com sabedoria e justiça, quando está à procura do bem-estar de todo o seu povo, da sua população. Platão também vai mencionar neste diálogo que os governantes benevolentes da Era de Ouro, esta Era de Ouro, que se refere a um período utópico na história da humanidade, muito popular na antiga Grécia, que era caracterizado por paz, por prosperidade e justiça. Os mitos relacionados a esta era vão variando um bocadinho, mas geralmente descrevem um período em que os deuses viviam entre os mortais e a terra era fértil e generosa, proporcionava abundância de alimentos e tudo ocorria de forma fantástica porque os deuses dirigiam ativamente todo o mundo. Aqui Platão pode estar a fazer referência a estas concepções de Era de Ouro como uma espécie de exemplo de governantes benevolentes. Na tradição mitológica grega, alguns reis e heróis são retratados como governantes justos e sábios que reinaram durante exatamente esta Era de Ouro. Um exemplo que é notável é o rei Cronos, que é conhecido como Saturno na mitologia romana, representa também o tempo, mas que governou supostamente durante este período. Segundo a mitologia, Cronos era o filho dos titãs e o pai dos deuses olímpicos, incluindo Zeus, Hades e Poseidon. Ele foi considerado um governante benevolente que trouxe paz e prosperidade para a humanidade durante a Era de Ouro. Durante o seu reinado não havia injustiças nem violências e as pessoas viviam numa espécie de harmonia com os deuses. Era um período idílico. E além disso, Cronos era também conhecido pela sua sabedoria e justiça. Ora, e todas estas referências à Era de Ouro para quê? Para dizer de que o monarca, se fosse perfeito, deveria tentar copiar esta forma de conseguir governar que os deuses tinham. Mesmo admitindo que não conseguissem fazer exatamente como os deuses, por serem meros mortais, deveriam tentar, ao máximo, ter estas características que existiam nesta suposta e mitológica Era de Ouro. Contudo, Platão foi alertando também para os perigos inerentes à monarquia. Ele sabia perfeitamente que isto podia correr mal e advertia que, se o monarca abusasse do poder para os seus próprios interesses em detrimento do bem-estar da sociedade, a monarquia facilmente iria degenerar numa tirania. E esta tirania seria a pior forma de governo, porque o poder estava todo localizado numa só pessoa. E isto podia calhar extremamente bem com o governante perfeito ou extremamente mal com um governante que fosse egoísta. A tirania é uma espécie de forma de governo caracterizada pelo exercício arbitrário e opressivo do poder, onde o governante vai governar exatamente com o quê? De acordo com os seus próprios caprichos e desejos, sem considerar o bem-estar do povo e de todas as pessoas que estão à sua volta. Ele só vai olhar para si mesmo. E desta maneira, Platão vai reconhecer de que, embora a monarquia possa realmente ser uma forma de governo ideal, quando é liderada por esse monarca sábio e justo, tal como na Era de Ouro, ela vai carregar consigo um grande perigo, que é este perigo da tirania. E isto depois vai ser uma das formas pela qual Platão admite de que a monarquia talvez não seja a melhor forma de governo porque nós não temos seres humanos perfeitos. Contudo, nesta obra do político, o estrangeiro, que é um dos personagens que aparece neste diálogo, não fica apenas por esta forma de governo. Ele também vai analisar a aristocracia, que é apresentada como uma forma de governo ideal também, no qual os líderes são selecionados com base na sua sabedoria e na sua virtude. Vai aqui idealizar uma espécie de sociedade governada por, entre aspas, os guardiões. Uma classe especial de governantes que são escolhidos não pela sua linhagem ou riqueza ou contactos sociais, mas sim e apenas exclusivamente pela sua capacidade intelectual, virtude e compromisso com o bem comum. Estes guardiões são educados desde a própria infância num sistema rigoroso de formação, onde são ensinados não apenas conhecimentos académicos, mas também a desenvolver virtudes como a coragem, moderação e justiça, sendo treinados para governar de forma justa e sábia, colocando o bem-estar da sociedade acima dos seus próprios interesses pessoais, que, como já vimos, é uma das características mais essenciais no governante perfeito. Platão acredita mesmo que, sob a liderança dos guardiões, a sociedade iria alcançar um estado de harmonia e prosperidade,
onde cada indivíduo, isto é importante, iria desempenhar a sua função de acordo com as suas habilidades e contribuiria para o bem comum. Contudo, tal como acontece na monarquia, o Platão reconhece também que o perigo de a aristocracia degenerar numa oligarquia é muito grande. E isto vai ocorrer porque os líderes vão privilegiar mais uma vez o quê? Os seus próprios interesses em detrimento do bem comum. E vai transformar a sociedade num sistema governado por uma elite económica, por interesses próprios, em vez de uma elite intelectual e moral. Finalmente, chega à parte da análise da democracia, que é definida como um governo do povo, para o povo, no qual as decisões são tomadas pela maioria. Platão vai reconhecer através desta obra que a democracia é uma forma de governo na qual a liberdade individual e a participação política são valorizadas, permitindo que os cidadãos expressem as suas opiniões e influenciem as políticas públicas. Mas ele também vai alertar para os perigos inerentes à democracia, como já alertou para os outros, especialmente quando ela se vai transformando em demagogia. E esta demagogia ocorre quando líderes populistas manipulam as massas para alcançar os seus próprios objetivos políticos, muitas vezes agindo em detrimento, cá está, do bem comum e dos princípios democráticos. Ele vai citando exemplos de governos democráticos na história em que a liberdade individual é valorizada, mas a falta de restrições pode ir levando à instabilidade e à injustiça. E observando também que a busca pelo poder e pela própria riqueza pode corromper os líderes políticos, levando a decisões injustas e que vão ser bastante prejudiciais para a sociedade como um todo. Além de que, pessoalmente eu acho de que Platão critica bastante a democracia e não gostava particularmente da ideia de democracia. Ele vai dizer, inclusive, que a democracia talvez seja a melhor forma de governação possível porque é aquela onde é mais difícil realmente fazer mudanças. Porque se nós formos a ver, a monarquia, para Platão, é basicamente a forma perfeita de governação. Mas para isso teríamos de ter um governante perfeito. E a dificuldade de encontrar um é gigantesca, como podem ver, inclusive nestas eleições, para decidirem o vosso partido para votar, não é? E então ele vai reconhecer, ok, a monarquia é uma forma perfeita, mas facilmente vai degenerar na pior de todas, que é a tirania, a ditadura. Então não pode ser. A aristocracia é a segunda melhor, o poder está um bocadinho mais dividido, mas ok, se tivermos líderes que sejam bastante sábios, justos e moderados, então é fantástico. Mas mais uma vez, se degenerar vai dar numa oligarquia e vai calhar muito mal. A democracia, como está dividida em tantas e tantas pessoas o poder, a dificuldade de alguém que esteja mal intencionado de conseguir fazer esta manipulação é muito maior. Não é impossível, como nós sabemos, mas é muito maior. Por isso é que Platão considerava que a democracia é o melhor governo possível, mas está muito longe de ser o ideal. Contudo, não é apenas de formas de governo que este diálogo vai tratar. É exatamente aqui neste diálogo do político que se apresenta a tão famosa figura do filósofo-rei, que é o governante ideal para Platão, que é alguém que vai possuir a sabedoria, virtude, conhecimento filosófico e vai conseguir liderar justamente as suas cidades ou os seus países. Um exemplo que Platão utiliza neste diálogo para ilustrar a formação do governante ideal e que eu achei muito interessante é a analogia da tecelagem. Ou seja, ele compara o treinamento filosófico do futuro governante ao processo de tecer uma tapeçaria. Assim como um tecelão precisa de habilidade, paciência e dedicação para criar uma tapeçaria perfeita, o governante ideal vai precisar de passar por um treinamento rigoroso e extenso para desenvolver as qualidades necessárias para liderar com sabedoria e justiça. E não só. Este exemplo de tecelagem também demonstra a forma como o político perfeito, o filósofo-rei, tem de exercer a sua arte. Ele vai ter de pegar nas várias especialidades da sua cidade, como a dos médicos, a dos engenheiros, as de tecelões, de toda a gente, e vai ter de conseguir cruzar cada uma dessas habilidades de forma equilibrada, potenciada para o bem, para que todas juntas formem a tapeçaria perfeita, que neste caso seria a própria cidade. A cidade que seria governada de uma forma virada para o bem comum.
é muito importante também de que este filósofo rei realmente seja um filósofo, dentro da visão platónica que nós temos vindo a explorar nestes últimos diálogos. Ou seja, para o governante ideal conseguir governar de forma justa, equilibrada, bondosa e com as virtudes certas, ele precisa de conseguir contemplar diretamente o mundo das formas, o mundo das ideias absolutas de que Sócrates estava sempre a falar nestes diálogos. Quanto mais ele consegue observar as ideias absolutas e perceber a sua forma, o seu caráter, ele vai conseguir depois colocar essas ideias em prática na vida real. Esta visão metafísica é extremamente importante para Platão e penso que também para Sócrates, porque caso o governante não consiga ver estas ideias, pelo menos num nível maior do que os outros concidadãos, ele facilmente vai cair onde? Vai cair naquilo que ele estava sempre a avisar Platão, que é, vai cair no seu interesse próprio. E este interesse próprio é a pior qualidade que um governante pode ter. Ironicamente, Platão dizia de que a melhor forma de ver se alguém iria conseguir ser um bom governante, além, obviamente, de conseguir ver nessa pessoa capacidades intelectuais e morais, era ver se a pessoa queria ou não ter esse poder nas suas mãos. Porque o rei filósofo normalmente não tem qualquer espécie de interesse próprio em querer governar. E por isso até vai ter alguma espécie de resistência a querer governar. Porque percebe que é um cargo que não lhe vai dar muito, mas é onde ele vai ter de dar tudo dele mesmo para conseguir cumprir esse feito incrível e magnânimo que é governar de acordo com as ideias absolutas. Ora, Platão não era ingênuo e sabia perfeitamente da dificuldade de encontrar um ser humano deste calibre. E por isso é que ele não descarta as leis. As leis, que inclusive é o livro que ele escreve posteriormente a este, nesta quase que podemos dizer trilogia sobre justiça. Ele começa na República, depois vai para esta obra que é o Político e termina nas leis. E ele dá às leis este lugar importante porque ele sabe, primeiro, de que é difícil encontrar este governante quase que ideal, este rei filósofo. E sabe que as leis são menos corrompíveis, por assim dizer, do que a natureza continuamente mutável dos homens. Claro que são homens que fazem as leis, mas, esperançosamente, sendo as leis criadas por homens de justiça, então, mesmo eles não sendo reis filósofos, isso iria fazer com que a sociedade mantivesse alguma integridade moral e uma aproximação moral às ideias absolutas, mesmo que não de forma tão perfeita como com o rei filósofo. Na ausência deste, era a melhor forma de haver governação. Claro que quando está o rei filósofo, Platão acha mesmo que o rei filósofo é o único que tem a possibilidade e tem a justificação de ser superior às próprias leis. Em circunstância alguma, se corre o risco de abuso de poder em prejuízo dos súbitos, pois os interesses, o bem-estar e a felicidade destes são o único objetivo do rei filósofo. E é por isso que este é o único que realmente pode sobrepor-se às leis. Mas tirando este rei filósofo, as leis devem ser cumpridas. Aliás, Platão acha que as leis desempenham nestes regimes, todos que nós falamos neste episódio, o papel fulcral de dispositivo de controlo exatamente contra o exercício degenerado de qualquer ciência, e em particular da própria política, que é aqui o caso. Porque os riscos poderiam ser muito graves, pois a concessão de imunidade jurídica a um pseudopolítico, que diria que era filósofo rei, mas não era nada, era apenas alguém extremamente egoísta, acarretava o perigo de utilização desse poder em quê? Em benefício próprio. Claro que há muitas mais ideias neste livro. Pessoalmente estas foram as que eu achei mais relevantes. Convido sempre em todos os episódios para que leiam cada uma destas obras, para que vocês mesmos vejam com os vossos olhos, tirem as vossas conclusões, mas aqui vão conseguir ter estas principais ideias desta obra. Pessoalmente eu gostei muito das análises coerentes que ele fez nesta obra sobre os vários tipos de governo possíveis, como eles podem ser fantásticos e como eles se podem corromper, e no que dão
correndo bem e no correndo mal, e também esta ideia do rei filósofo, que é muito coerente com o próprio pensamento platónico. Claro que mais posteriormente vão-se fazer críticas a isto, inclusive Aristóteles logo a seguir vai criticar este rei filósofo. É fácil de criticarmos este rei filósofo porque como é que nós vamos identificar um ser desta magnitude? Como é que nós podemos ter a certeza de que existe esse ser e não estamos apenas a ser iludidos por um sociopata extremamente inteligente? É muito complicado de o fazer, Platão depois também vai começando a reconhecer. Independentemente, é um diálogo fascinante que nos faz pensar, e eu gostei muito desta ideia do político tendo a ciência de conseguir unir os vários campos da sociedade da forma ideal. Como aquele exemplo da tecelagem. Conseguir pegar nos vários fios para fazer a tapeçaria perfeita. Há muitas ideias interessantes aqui. Eu espero que isto tenha contribuído para o vosso entendimento, para a vossa literacia filosófica e também política, hoje num dia tão importante que foi o dia das nossas eleições. Espero que tenham votado com consciência, porque é muito importante que o nosso país consiga tomar um rumo cada vez melhor para que todos nós possamos viver uma vida mais realizada e feliz. Não se esqueçam de partilhar este episódio, de conseguirem deixar a vossa avaliação, quer seja no Google Podcast, quer seja no Spotify ou no próprio YouTube, onde quer que estejam a ouvir isto. Continuem sempre a aumentar a vossa literacia filosófica, porque essa é que vos vai trazer a liberdade interior e essa liberdade é a maior que nós podemos atingir no mundo. Pelo menos é essa a minha opinião. Espero que tenham aproveitado e vemo-nos no episódio da próxima semana.